O fariseu, ele foi lá para o templo, os dois foram para a igreja, lá na época deles, né? Orar. Aí o fariseu, posto em pé, ele falava assim: Deus, batendo no peito dele. Não, ele falava assim: te dou graças, que não sou como os demais homens, pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo. E começou a falar, ajuda os necessitados, né? Todas as coisas que ele fazia. E o outro, quando via aquela oração, ele de longe, publicando, baixava a cabeça e batia no peito, falando: Senhor, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou que esse segundo saiu justificado antes que o primeiro. O segundo. As coisas que o primeiro fazia não eram erradas. Orava 3 vezes por dia, jejuava 2 vezes por semana, dava seu dízimo de tudo. Não era errado isso. Porém, a motivação dele era errada. Ele pensava que por meio daquilo era que ele ia ser aceito por Deus. O outro, pelo contrário, pode ser que talvez fazia tudo aquilo também, mas ele não confiava naquilo. Ele só falava: Senhor, eu não tenho justiça em mim mesmo, eu reconheço meu erro, mas eu peço ao Senhor a tua misericórdia. E confiava que a justiça dele ia vir de Deus. Amém. Quando você para de olhar para as tuas capacidades, você começa a olhar para você e fala, mas e tem uma motivação errada, começa a dizer: eu faço isso, faço aquilo, e pensa que por isso Deus vai te aceitar. Para com isso, você está na mentalidade da antiga aliança. Você só é aceito por meio de Jesus. Amém? Amém. Agora, eu quero falar com vocês com respeito à identificação. Identificar significa tornar-se idêntico, igual. Implica como tratar como sendo o mesmo. E essa identificação que eu quero falar é com respeito a que nós venhamos a identificar-nos com Jesus. Nós devemos identificar-nos com Jesus em 4 áreas. Identificar-nos com Jesus na sua morte, identificar-nos com Jesus no seu sepultamento, identificar-nos com Jesus na sua ressurreição e identificar-nos com Jesus assentados com Ele à destra do Pai. Nós devemos identificar-nos com Jesus nessas 4 áreas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Perdão, Efésios 2, versículo 1, 4 e 6, vamos ler. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora, verso 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, verso 1 novamente, ali nós vemos que a graça, o Senhor nos vivificou. O que é vivificar? É tornar vivo, né? Porque a gente estava morto nos delitos e pecados. Agora, verso 5, mas Deus, que é 4, né? Riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou. Verso 5, agora, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Em outras palavras, a graça, né, que a gente não está na lei, a gente está na graça, né, é o que nos capacita a poder identificar-nos com a morte e ressurreição de Jesus pelo novo nascimento, pela graça de Deus, pela morte, pelo fato de acreditar na graça do Senhor. A graça de Deus é maravilhosa, queridos. Amém. Nós podemos conhecer mais da graça de Deus, sabe? Quando você conhece da graça de Deus, você vai fazer muito mais para o Senhor.
Paulo dizia, eu trabalho muito mais que eles, mas não eu. A graça de Deus em mim. Glória a Deus. Então, a graça de Deus dentro de você vai fazer você trabalhar mais para o Senhor, você conhecer essa graça maravilhosa. Em Romanos, Deus diz, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Glória Cristo. a Deus. Quando você recebe a abundância de graça do que Jesus realizou na cruz do Calvário e o dom da justiça, isso vai te fazer reinar. Deus quer que você reine em vida. Se o pecado está reinando sobre a tua vida, você não está vivendo tudo que Deus quer para você, porque Ele quer que você reine em vida. Se as doenças estão reinando sobre a tua vida, você não está vivendo tudo que Deus tem para você, porque Deus quer que nós reinemos em vida. Amém. E isso que eu vou falar semana que vem com a graça de Deus. Nós somos feitos reis e sacerdotes. E às vezes o rei está com mentalidade de mendigo em vez de mentalidade de rei. Nós devemos mudar a nossa mentalidade de mendigo para a mentalidade de rei que Deus quer que nós venhamos a ter. E queridos, olha, então o verso 5 mostra que a graça nos capacita a que nós venhamos a nos identificar. Então a primeira parte da nossa identificação é com o julgamento que Jesus sofreu. A morte que Jesus sofreu. Você tem que se identificar, tornar-se um com Jesus ali na morte dele. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios fica depois de 1 de Coríntios. Primeira aos Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 14. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora o versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha, ele está falando, o amor de Cristo nos constrange. Constrangir, queridos, nos faz tomar uma atitude, né? O amor de Cristo tem que nos constranger, tomar uma atitude. Qual que é essa atitude? Uma decisão. É que a morte dele foi a minha morte. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, ele não só estava levando os teus pecados, ele estava levando você com ele. Porque ele diz aqui, o amor de Cristo nos constrange, em que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Então, quer dizer que você tem que morrer. E como eu tenho que morrer? Eu tenho que morrer porque eu estou me identificando com Jesus. Eu estou participando do que ele passou ali na cruz do Calvário, morrendo também por pecado, por acreditar nele, não é por mim mesmo. Eu estou acreditando nele, estou me identificando com o que ele já fez. Então, antes nós estávamos mortos para o pecado. No pecado. No pecado, desculpa. E agora você morreu com Jesus. Você estava morto, ele te deu vida e você morreu de novo. Não. Estávamos mortos no pecado, né? Ele nos deu vida. Mas essa vida é uma vida que, para viver ela, tem que estar morto para o pecado. Amém? Amém. Ou seja, arrependido do pecado mesmo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Eu vou ler o versículo 4 aqui, diz assim: de sorte que fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Sabendo isso, que o nosso... Agora o verso 6, né? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, pois quem está morto está justificado do pecado, sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Aí eu fui para o verso 9, tá? E a morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim como também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, a passagem um pouco extensa, ainda eu pulei alguns versículos, talvez tenha confundido um pouquinho.
Mas o ponto aqui dessa passagem, logo no final ele diz assim também vós, né? Ele nos está comparando com Jesus. Nós também, da mesma forma que ele morreu, assim também vós, ele diz, morram para o pecado, considerai-vos mortos para o pecado. Amém. Considerai-vos significa, é um verbo que é utilizado também numa passagem que é aplicada a Abraão, que significa reconhecer. Em outras palavras, Deus, quando usou essa palavra para Abraão, era chamando Abraão de justo. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: Deus nos considera justos, inocentes em Cristo e mortos para o pecado. Considerai-vos. Em outras palavras, é como Deus me vê. Eu me considero morto para o pecado, é assim que Deus me vê. Justo, sem pecado em Cristo. E esse mesmo verbo é utilizado no capítulo 8 de Romanos, verso 36, naquela passagem que diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para matadouro. Paulo dizia, por amor de ti, Senhor, eu me considero morto todo dia, eu me considero reputado como uma ovelha para o matadouro. Essa escritura, queridos, também é um apelo para que nós concordemos com Deus e consideremos-nos nós mortos para a nossa velha natureza. A gente tem que estar mortos com Jesus Cristo, porque esse é o primeiro mandato da cristandade, reconhecer que estamos mortos para o pecado. Amém. Então, a nossa identidade ela mudou para sempre, queridos. Nós tínhamos uma antiga identidade, a velha natureza.